Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você sabe que aqui nós estudamos a palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, os ensinamentos da palavra de Deus, mas mais do que isso, nós queremos conhecer a vontade de Deus e vivê-la em nossa vida todos os dias. Você que nos acompanha certamente tem interesse em aprofundar seus conhecimentos da palavra de Deus. Então eu vou lhe dar uma dica importante. Tome uma caneta e anote aí um site onde você vai encontrar muitos estudos bíblicos. Eu estou falando do site biblia.com.br. Aí você vai encontrar temas bíblicos, materiais que certamente ajudarão no seu aprofundamento da palavra de Deus. biblia.com.br. Você também pode acompanhar as redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela para ter informações do nosso programa, dos nossos convidados e também dos nossos temas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está espalhada em 216 países ao redor do mundo. E lembre que há um total de 237 países reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista tem um pouco mais de 20 milhões de membros ao redor do mundo. E são um pouco mais de 78 mil igrejas organizadas. Mas, afinal de contas, quem são os adventistas do sétimo dia? E qual o contexto do seu surgimento? Quais as suas doutrinas diferenciadoras? Esta e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, vamos tentar responder a pergunta: quem são os adventistas do sétimo dia? Essa igreja que você já deve ter escutado, que tem hospitais, que tem escolas, que tem editoras, que tem igrejas e que tem TV e rádio, e a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, pertencem à Igreja Adventista do sétimo dia. Para tratarmos desse tema, temos dois convidados especiais. Eu dou as boas-vindas ao pastor Peterson. Muito obrigado, Peterson Peixoto, muito obrigado por estar conosco. Pastor Peterson, você é pastor aqui no estado de São Paulo, né? Sim, pastor aqui na região, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. Mas você já foi professor de Bíblia? Eu fui pastor de colégio, capelão, fui professor também na faculdade UNASP, de Engenheiro Coelho, São Paulo, e pastor de igreja também, pastor distrital. E você pastoreia aqui quantas igrejas? Hoje, atualmente, trabalho com 2 igrejas aqui em São José dos Campos. Que legal. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite e estar conosco. O nosso outro convidado é professor do NASP, professor de teologia, no NASP Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, o professor Jean Zukowski. Pastor Jean, muito obrigado por estar mais uma vez aqui no programa Teólogos. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. É um prazer sempre estar aqui. Amigos, o NASP é um centro universitário que está localizado no estado de São Paulo. E eu quero que você agora acompanhe este pequeno vídeo para ter uma ideia dessa instituição. Acompanhe. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Muito bem, agora que você já conhece o NASP, você pode inclusive fazer planos de estudar lá ou enviar algum familiar para estudar nessa querida instituição. Pastor Peterson, você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você foi professor universitário também no NASP. Para você, como é que você definiria
quem são os adventistas do sétimo dia, a fim de introduzir o nosso tema aqui. Os adventistas do sétimo dia são uma denominação cristã, são cristãos que têm a Bíblia como seu livro de referência, têm um estilo de vida peculiar também, que ajuda nas diversas atividades do seu dia a dia e que tem o propósito de levar a mensagem de Deus a todas as pessoas do mundo. Muito bem. E você, pastor Jean, você é professor de História da Igreja, você é um especialista também em estudos adventistas. Quem são os adventistas do sétimo dia? Para mim, os adventistas do sétimo dia são uma comunidade chamada por Deus com uma missão especial que é partilhar o amor de Jesus no mundo. Isto é feito não apenas através da pregação da palavra, mas em cada local onde tem um adventista, ele tem ali uma missão: amar, servir e ajudar, ou seja, na prática ele mostrar quem é Deus, quem é Jesus. Muito interessante. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e mostrar para o nosso amigo que nos acompanha agora. Nesta temporada vamos utilizar como guia, como orientação, esse material chamado Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. É um manual volumoso onde você pode encontrar um resumo das principais crenças dos adventistas do sétimo dia, devidamente fundamentado com textos bíblicos, com estudos bíblico-teológicos. Vale a pena ter esse material. Você pode adquirir no site da cpb.com.br. Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, hoje estamos gravando aqui, fundamentados no capítulo 1 desse material. Pastor Peterson, você é pastor de uma igreja, você disse que os adventistas espalham a mensagem de Deus. Isso implica também em que os adventistas fazem trabalho de cunho social, por exemplo? Sim, nós entendemos que o ser humano ele é um ser completo, holístico. A parte física, mental e espiritual estão integradas. Então, a igreja adventista ela tem essa preocupação também de atender às necessidades físicas, às necessidades mentais. Nós temos, como o senhor mencionou no início, temos colégios, escolas, instituições também de saúde, hospitais, clínicas de saúde, e o braço social também faz parte desse contexto de auxiliar as pessoas a conhecerem o amor de Cristo nas suas diversas formas. Na igreja onde você pastoreia, imagino que vocês tenham um trabalho de cunho social também como comunidade? Sim, nós atendemos a pessoas com necessidades básicas, com cesta básica, alguns com auxílio para que elas possam estudar e outros tipos de atendimento psicossociais também. Inclusive, a igreja adventista tem um ministério chamado Dorcas, né? Ou assistência social, que atende as pessoas que têm necessidade. Sim. Agora, pastor Jean, tudo isso é fundamentado na percepção de que o ser humano não é apenas um ser espiritual, mas é também um ser com seu aspecto físico, emocional, social. É essa concepção que os adventistas têm em relação ao ser humano? Os adventistas, eles procuram seguir aquela mesma perspectiva que Jesus tinha, que fica bem claro nos evangelhos, de tratar primeiramente os seres humanos como pessoas que foram criadas. Deus, quando quis se comunicar com o ser humano, ele se encarnou. E Jesus, ele se misturava com as pessoas. E ele não só pregava, mas a maioria do seu ministério foi atender às necessidades. Ele curou, ele atendeu necessidades psicológicas de pessoas. O fato dele dizer assim, perdoados são os seus pecados, é porque aquela pessoa estava em angústia. Era ali uma maneira de dar um equilíbrio psicológico para a pessoa. Ele multiplicou o pão. Então, Jesus tratou os seres humanos não só como seres espirituais, porque o espiritual e o físico, o seu equilíbrio emocional, você é um todo. Se não está bem uma parte, a outra também sofre. E essa é a grande preocupação dos adventistas, em dar um atendimento total na vida do indivíduo, para você se sentir bem, feliz e realizado. Interessante. Pastor Peterson, por que o nome da igreja é Adventistas do Sétimo Dia? Ok, nesse nome que
ele traz as duas grandes marcas, né, desse movimento. Adventistas são aqueles que aguardam o advento de Cristo. Então, dos pilares da nossa crença, da nossa razão de existir, é essa certeza de que muito em breve Jesus Cristo vai voltar. O advento de Cristo a essa terra, a volta de Cristo a essa terra. E do sétimo dia, porque cremos que a guarda do sábado como o dia do Senhor, o dia do descanso, um dia bíblico, também deve ser guardado até os nossos dias. Muito bem. Pastor Jean, na literatura, a Igreja Adventista é classificada, digamos assim, de diversas formas. Alguns dizem que, ou se referem aos adventistas como evangélicos, outros como protestantes, outro como da herança tradicional, histórica, evangélica. Afinal de contas, como é que nós podemos classificar aos adventistas do sétimo dia? Os adventistas, eles são cristãos protestantes, porque nós partilhamos do mesmo ideal protestante de defender a sola Escritura, defender tudo o que fazemos é para a honra e glória de Deus. E nós partilhamos do mesmo ideal de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação somente pela fé, pela graça de Deus. Então, ele é um movimento protestante que preza pelo Evangelho. O que você quer dizer quando diz que os adventistas prezam pela sola Escritura? O que significa isso? Eu sei uma expressão latina, talvez o nosso amigo telespectador não esteja familiarizado. O que significa? Qual é o conceito por trás dessa frase? Esta frase, ela ganhou força a partir do movimento da Reforma, no 16º século, aonde os protestantes buscavam defender a sua fé, tudo que eles criam seria baseado apenas na Bíblia. Então, este seria o significado, né? Sola, ou seja, unicamente. Escritura, a Escritura, a Bíblia. E é isso que procuramos fazer. Tudo aquilo que cremos, procuramos ir na Palavra de Deus e tirar da Palavra de Deus. Ela é o guia para o adventista. Tanto que o adventista, a Igreja Adventista não tem um dogma, ela tem crenças. E se, ao estudar a Palavra de Deus, a Igreja chegar a um consenso de que é necessário um pequeno ajuste aqui ou acolá, ela o faz, porque o guia é a Palavra, é a Bíblia. E a nossa compreensão pode sofrer uma alteração, né, em relação ao texto bíblico? Pode sofrer a nossa compreensão, sim. Compreensão. Porque o texto não, o texto é o guia. E às vezes, ao você ler aqui ou acolá, você pensa, eu tinha entendido isso. Não, mas o texto, o consenso geral da Bíblia guia para esse sentido e é ali que nós vamos colocar a nossa base de fé. Muito bem. Pastor Peterson, nenhum movimento nasce no vácuo, no vazio, né? Ele nasce numa sociedade, nasce numa cultura. O que pode ser dito a respeito do contexto no qual a Igreja Adventista surgiu? Ok. A Igreja Adventista, ela tem o seu fundamento mais recente no século XIX, né? Um século em que o despertamento religioso, especialmente nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo também, um desejo de conhecer mais a Bíblia e, de uma maneira especial, as profecias de Daniel e de Apocalipse, que foram sendo estudadas por causa de alguns cumprimentos proféticos, né? O terremoto em Portugal, 1755, o dia escuro, que acontece algumas décadas depois, e alguns eventos acabaram trazendo esse despertamento religioso. Nos Estados Unidos também, do século XIX, nós vemos ali uma revolução religiosa, um movimento religioso crescente, um despertamento religioso, e tudo isso, além de reformas sociais, reformas de saúde e outros movimentos nesse sentido, foram trazendo essa efervescência para os Estados Unidos do século XIX. E dentro desse contexto, um pregador batista, um fazendeiro inicialmente, e ele se interessa pela Bíblia, tem as suas
descobertas através do texto bíblico e vai trabalhando as profecias e despertam ali nele esse desejo de entender uma profecia de uma maneira especial. A profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, e dentro do estudo dessa profecia vai surgir esse movimento da Igreja Adventista. Você está dizendo, então, pastor Patterson, que a Igreja Adventista é um movimento que preza muito pela palavra. Sim, desde os seus primórdios, né? Todo o contexto de surgimento e de amadurecimento da Igreja. Está falando aqui do início do século XIX, primeira, segunda década do século XIX, 1815, 1818, e dali até a oficialização da Igreja como uma entidade social, inclusive, passaram-se ali mais de 30 anos. E nesse processo toda a Bíblia foi um grande guia. É interessante nós notarmos que este homem que o pastor Patterson Guilherme falou, Miller, né? Guilherme Miller, ele nasceu em um lar batista, mas era uma pessoa que, apesar de ter a educação apenas da sua mãe, naquele tempo era comum, a mãe era a professora, ele cresceu na zona rural, mas quando foi para a cidade, ele devorava livros. Ele até mudou de uma cidade para outra porque a biblioteca dessa outra cidade era melhor. E ele se tornou, ali nesta cidade, a pessoa mais culta. E ele adotou uma filosofia da época que era o que é chamado deísmo, ou seja, os deístas creem que Deus criou e criou leis e não precisa mais de Deus. Tudo vai funcionar de uma forma natural. Ou seja, você cortou o braço, vai ficar ferido. Então, existe uma lei, consequência após consequência. E na guerra, ali de independência dos Estados Unidos, ele era capitão. Então, imagina agora um deísta, racionalista, coordenando o seu batalhão. E agora ele olha, tem 15 mil ingleses contra 1.500 americanos. Para sua mente... Derrota na certa, né? Perdemos. E ali naquela batalha, o seu deísmo foi chacoalhado. Por quê? Primeiro, eles ganharam a guerra. Em segundo lugar, houve uma explosão e o soldado que estava à sua direita morreu estraçalhado, da esquerda também, e com ele não aconteceu nada. Não havia uma explicação racional para isso. Não tinha uma explicação. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Então agora ele volta perturbado. Como que é isso? Como que é Deus? E a mãe dele percebe esse momento e o convida para ir à igreja batista. E ele vai à igreja. Pastor Jean, essa história está muito interessante e nós não podemos resumi-la demasiado. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar no próximo bloco? Sim. O nosso tema de hoje é tentar encontrar uma resposta a quem são os adventistas do sétimo dia. Nesse primeiro bloco, já pintamos um cenário geral, estamos agora tratando dos seus antecedentes históricos, antes mesmo da Igreja Adventista em si. Voltamos no próximo bloco. No programa de hoje estamos falando quem são os adventistas do sétimo dia. Essa igreja espalhada em mais de 200 países, mais de 20 milhões de membros, mais de 78 mil igrejas organizadas. Aqui na América do Sul, mais de 2 milhões de membros, mais de 4 mil pastores. Quem são os adventistas do sétimo dia? Você, pastor Jean, estava falando do Guilherme Miller, esse fazendeiro batista, deísta, racionalista, surpreendido por uma guerra que tinha tudo para ser derrota, mas ele de repente se torna um vitorioso. Isso mexe com a estrutura mental dele. O que aconteceu depois? Ele, após a guerra, volta para a sua fazenda e a sua mãe o convida para ir à igreja. E ele começa a ir à igreja. Mas ele não estava assim muito confortável porque a igreja era pequena, o pastor não vinha todos os domingos e o diácono é que lia o sermão. E o diácono tinha uma leitura muito pobre. Aí ele fala para a mãe dele assim, mãe, eu não vou não,
um povo muito ignorante nessa igreja. Nem ler o sermão eles conseguem. Aí a mãe dele fala com o diácono vem e fala, olha, Miller, o senhor é o mais culto aqui, o senhor não poderia ler o sermão para nós? E ele fica meio sem graça e aceita ler o sermão. É uma maneira de engajá-lo. De engajá-lo. E no segundo domingo, quando ele está lendo o sermão, a mensagem o toca tremendamente, ele chora durante a mensagem e a partir daí ele decide estudar a Bíblia. Pastor Peterson, e o que acontece na sequência aí com esse fazendeiro? Bom, ele decide estudar a Bíblia por si mesmo. Um autodidata. Ele tinha essa capacidade mental muito grande e ele deixa de lado os comentários que haviam na época. Ele queria ter uma experiência dele com a Bíblia e com o entendimento. E ele foi lendo verso a verso e à medida que ele tinha alguma dificuldade, comparava com outros versos que tinha a ver com o mesmo assunto e assim foi crescendo o conhecimento dele a respeito da Bíblia. E a história diz que ele não avançava o próximo verso sem entender o anterior, né? Se ele tivesse alguma dificuldade, ele parava, ele não tinha pressa, ele estava descobrindo, estava se encantando com aquilo que ele estava descobrindo. Inclusive de respostas a questões importantes da vida, que ele foi descobrindo que a Bíblia preenchia esses vazios que a gente acaba encontrando durante a vida. É fato uma coisa, ele não foi buscar em comentários, só que ele não era um homem ignorante, ele havia lido muito. Era um autodidata, né? Uma pessoa que conhecia muito de história. E ao estudar a Bíblia, ele fica fascinado com duas coisas o chamam a atenção. Uma é Deus, Cristo. Ele diz que ele encontrou em Jesus o seu melhor amigo. E a outra questão são as profecias. As profecias se tornam assim algo fascinante para ele, porque agora ele vê como que algo matemático. Deus predisse, as coisas vão acontecendo. E, ao estudar as profecias, em Daniel, ele encontra ali duas profecias que, no entender dele, apontavam para a volta de Jesus. Ele não tinha uma data específica, mas o pastor Peterson falou, Daniel 8,14, os 2.300 anos, e em Daniel 12, nós temos os 1.335 dias. E fazendo os cálculos proféticos, que era comum a todos os protestantes na época, ele chega à conclusão que Jesus ia voltar por volta de 1843. E agora ele tem essa mensagem e começa dentro dele assim como que um clamor, vai, fala e prega. Mas ele relutou. 3 anos. Ele ficou ali e não falou para ninguém. Apenas algumas pessoas da família sabiam sobre as descobertas que ele tinha feito, mas é como se ele estivesse recebendo um chamado de Deus, mas não ia. E finalmente, pastor Petro, o que aconteceu? Ele passa por, na verdade, 3 ciclos de estudo, um de 2 anos, outro de 3, outro de 5, e ele fica convicto daquilo, mas ele não tinha como sair, ele não tinha essa coragem. Então ele tinha o costume de orar no seu pomar, e numa dessas orações ele falou, Senhor, eu estou aqui preocupado com isso aqui, me parece que eu tenho que falar, mas eu não estou conseguindo como, não estou achando como. Mas se o Senhor me mandar pregar hoje, eu vou pregar essa mensagem. Ele pegou uma coisa improvável, né? Se colocou no lugar seguro, né? A mente dele achou que isso daria segurança. Não, se o Senhor me mandar hoje pregar, eu prego. E a hora que ele termina a oração, seu sobrinho vem chamando para que ele pudesse pregar, porque o pregador que estaria pregando na localidade ali não estava presente. E aí, então, aquele chamado de Deus, ele ainda fica ali com Deus um tempo, discutindo, lutando, até que então ele decide, fala, não, agora eu tenho que ir, é um chamado de Deus para a minha vida. E aí ele vai e começa a partilhar essas mensagens que ele tinha descoberto dentro da Bíblia. Pastor Jean, a dimensão de Guilherme Miller no movimento do Advento é muito importante, né? É muito importante. Miller, ele começa a pregar em agosto de 1831, mas a princípio ele vai trabalhando apenas em igrejas perto, ali tinham cidades perto, até que em 1840, 39, 40, ele prega em Boston. E ali as pessoas ficam maravilhadas com a mensagem e é organizado um grupo
que começam a agendar para Miller pregar nas principais cidades dos Estados Unidos. Então, de 1840 para frente é que realmente há, assim, uma propagação em todos os Estados Unidos dessa mensagem. Eles começam a publicar aquilo que Miller pregava e realmente foi um movimento que até no almanaque que colocou nesses 100 anos os principais eventos, a mensagem de Miller da volta de Jesus é considerado um desses principais eventos que ocorreu naquele século. Obviamente houve pessoas que o apoiaram, né? Como estrategistas, como marqueteiros, fazendo os panfletos, mas ele era a figura da palavra, né? Ele era o originador, né? Ele era o centro. É claro que a partir daí, várias pessoas construíram em cima daquilo que Miller pregava e foram muito mais fundo do que o próprio Miller. Mas, como ele deu o pontapé inicial, ele era a grande referência neste primeiro momento. Uhum. Pastor Peterson, você mencionou Daniel 8,14, eu vou ler aqui esse texto, o amigo que nos acompanha pode ler, Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que Miller entendeu a partir desse texto? Ele tinha um conceito que era até comum na época de que o santuário seria a terra. Então, o santuário purificado seria a volta de Jesus à terra para que ele pudesse purificar a terra. E fazendo os cálculos proféticos, como o pastor Jean mencionou, dali a alguns anos, estamos falando já de 1840, 43, o primeiro cálculo dele, então daqui a 3 anos Jesus Cristo voltaria e refaria essa terra, purificando a terra de uma vez por todas. E finalmente seria em outubro de 44. Isso, depois, como o pastor também mencionou, um grupo de pessoas se reuniram, as conferências gerais dos cristãos que esperavam o advento, tinha até esse nome, e aí eles foram estudando cada vez mais e foram chegando a essa conclusão de que 1843 foi passando, foi chegando, e eles foram estudando, e sempre a referência maior era a Bíblia, e chegaram à conclusão que, usando os calendários judaicos da época, o calendário caraíta, de que esse dia especificamente seria 22 de outubro de 1844. Pastor Jean, esse movimento do Advento não foi um movimento localizado? Não, esse movimento do Advento, ele foi um movimento mundial, onde Miller foi apenas um dos grandes expoentes. Na América do Sul, na Europa, na Ásia, nós temos aí mais de 100 pessoas pregando, interpretando as mesmas profecias e chegando quase que nas mesmas datas. É claro que alguns viam neste final dos 2.300 anos, alguns viam a volta de Jesus com Miller, outros viam que seria o fim dos muçulmanos, outros achavam que seria a purificação da igreja de toda influência pagã. Então havia um grupo muito grande, com diferentes visões, mas todos focados ali, o que iria acontecer no final desses 2.300 anos. Como Miller e seus associados, por isso que eles eram chamados adventistas, eles criam no segundo advento de Cristo, esse chamou mais atenção, e também os próprios Estados Unidos, dando liberdade religiosa na época, que não era comum na maioria dos países no mundo, facilitou o avanço e a expansão do movimento de Miller, o movimento millerita, que são os adventistas milleritas que esperavam Jesus voltar em 1844. Pastor Peterson, Jesus não voltou em 1844. Não voltou. Qual foi a falha do estudo de Miller e do grupo? Quando a gente vê aqui a questão do santuário na época de Miller, né, nosso tempo, o santuário já não estava mais em pé, o santuário terrestre, né, já havia sido destruído em 70, né, pelo Império Romano, e aí Cristo não voltou e eles ficaram um pouco desapontados ali, e logo em seguida, daqueles que aguardavam a volta de Cristo, Irã Edson, ele teve um insight, um entendimento especial de que o santuário a que a Bíblia se refere nesse texto não seria o santuário terrestre, porque esse não existia mais, mas seria o santuário celestial.
Então, entendendo a profecia com o dia da expiação, que era um evento que acontecia anualmente lá no calendário judaico, um dia especial de purificação, onde o pecado de todo o povo de Israel era perdoado, eles recebiam ali a sua carta de liberdade, vamos dizer assim. Então, nesse dia profético, seria purificado o santuário terrestre, e nesse dia profético seria purificado o santuário celestial. Ou seja, o julgamento, o início desse momento de julgamento do povo aconteceria, então, num santuário não terrestre. Quer dizer, esse era um processo importante no plano de salvação, mas não era a volta de Cristo, né? Não era a volta de Cristo, mas uma nova etapa no ministério de Cristo, onde iniciaria o juízo, o julgamento, que purificaria por fim. Pastor Adolfo, eles vão até a Bíblia, especialmente em Hebreus. Hebreus, vamos ler. No capítulo 8. Hebreus 8. Porque agora eles estavam buscando respostas, né? Sim. Estavam, o que aconteceu, por que Jesus não voltou, e como o foco era purificação do santuário, eles vão na Bíblia olhar tudo que se fala sobre o santuário e sobre que eles purificação. Olha o que é interessante, eles encontram o seguinte, aqui nos 2 primeiros versículos, diz assim, ora... Hebreus 8, né? Hebreus 8. Assumo do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Aqui, o autor de Hebreus está se referindo a Cristo. Sim. E ele diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. No versículo 4 e 5 diz assim, ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura, sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, ao vir aqui em Hebreus, eles percebem, Moisés construiu um santuário Terrestre. aqui na terra. Mas tudo que Moisés fez não foi algo que saiu da cabeça dele. Copiou. Foi-lhe mostrado um modelo que era apenas uma sombra, uma figura do verdadeiro, e o verdadeiro não está na terra. O verdadeiro está no céu. E aqui eles compreendem, nós pensamos que a terra era o santuário que ia ser purificado. Com fogo pela volta de Cristo. Pela volta de Cristo. Não. O que tem que ser purificado é o verdadeiro santuário. E quem ministra nesse santuário não é qualquer sacerdote. É Cristo Jesus, como nós temos aqui em toda a carta de Hebreus apresentando que Jesus subiu ao céu para ser o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. E é aí que eles falam, é por isso que ele não voltou. Então, os eventos proféticos, as datas estavam corretas. Apenas eles entenderam errado o que seria o ponto-chave, que evento ocorreria que esta profecia apontava. Então, a profecia apontava para Cristo Jesus fazendo a sua última obra antes de voltar à terra e não Cristo vindo à terra. Agora, esse grupo que passou a ter essa compreensão não era um grupo grande, né? Embora os que estavam esperando a volta de Cristo eram algumas centenas, alguns milhares, mas os que de fato ficaram para estudar o tema e que depois formaram a Igreja Adventista é um grupo bem reduzido. A princípio, eles estavam num grupo pequeno, porque todos estavam confusos. Não é que era um grupo muito pequeno, é que agora todos estavam estudando e buscando respostas e alguns abandonaram completamente o que eles criam antes. Outros falaram, bom, vamos continuar marcando datas. Outros falaram, não, vamos na Bíblia. E este grupo, que a princípio era pequeno, começa a visitar todos aqueles que criam e muitos deles olham e falam, não, é verdade, é isso que a Bíblia diz. Então, o que parecia pequeno a princípio não era tão pequeno assim. Havia apenas
falta de compreensão. E agora eles começam a desvendar outros pontos chaves para compreender esse ministério de Cristo e o que faltava ainda para Jesus retornar. Muito bem. No programa de hoje estamos falando sobre quem são os adventistas do sétimo dia. E estamos tentando agora compreender o contexto do surgimento desta igreja e vimos que Guilherme Miller, esse fazendeiro batista, desempenhou um papel muito importante ao estudar as profecias, especialmente Daniel 8,14. No próximo bloco vamos falar um pouco mais dos primeiros ensinos dos adventistas do sétimo dia, as suas crenças diferenciadoras. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é a compreensão de quem são os adventistas do sétimo dia. Já pintamos um cenário do contexto do surgimento, falamos um pouco já sobre o Guilherme Miller. Pastor Jean, seguindo nessa linha aqui, eu estava pensando o seguinte, foi mencionado já por vocês dois, que eles estudavam, eles eram pessoas da palavra, sola escritura. Então eles se debruçaram no texto para compreender e descobriram que Cristo não viria, né? A data estava correta, mas o evento não. Agora, no estudo da palavra, qual era a principal preocupação deles? Qual era o foco? Eles estavam preocupados com que tipo de temas? O grande foco deles era a volta de Jesus. Ao estudarem especialmente as profecias, o Apocalipse, eles se viam proclamando as últimas mensagens. Nós temos no Apocalipse 14 3 mensagens especiais. Vamos lá. Que vão dos versículos 6 até o versículo 14 do Apocalipse. Porque logo depois dessas mensagens, aparece do versículo 15 em diante um anjo saindo com uma foice na mão e ele vai fazer colheita, ou seja, vai colher justos e deixar os injustos. Então agora eles veem, essas são as 3 últimas mensagens. E na primeira mensagem, nos versículos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tinha um evangelho eterno a proclamar, ou seja, é o evangelho eterno, não é para esse momento ou aquele. O anjo tem o evangelho que seria para todas as épocas, só que agora a proclamação, diz aqui, é aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. E o que é que ele diz? Versículo 7, dizendo com grande voz, e olha o foco, aqui nós temos 3 verbos, temei a Deus, dar glórias a Deus, e põe um adendo, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é isso que esses adventistas, milleritas, se viam pregando. Chegou a hora do juízo. Só que o juízo para eles era a purificação do santuário, volta de Jesus em 1844. Quando agora Jesus não vem e o foco, eles entendem que é o santuário celestial, o juízo vai acontecer no céu, eles agora prestam atenção e falam, e aí? O que é que nós temos aqui? O que significa temer a Deus? O que significa dar glórias a Deus? O que significa adorar a esse Deus? E eles agora vão pesquisar. Especialmente quando nós olhamos aqui no texto que diz adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao estudar a Bíblia, eles percebem que essa adoração está ligada com um texto do Antigo Testamento que fala praticamente igual a isso aqui. Qual que é? Nós temos Salmos 146 e Êxodo 20, 11. São 2 textos que repetem essa mesma ideia, só mudando a última frase. No Salmo 146, nós temos no verso 6 que diz assim, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade
para sempre. Quando nós pegamos o hebraico desse texto e comparamos com Êxodo 20, 11, é o mesmo texto em hebraico. Ou seja, João, lá em Apocalipse, está citando o Salmo 146, que cita Êxodo 20, 11. E aí dá o insight. Opa, o que é Êxodo 20, 11? Está dentro do quê? Êxodo 20, 11 está dentro do mandamento do sábado. Do mandamento do sábado. E aí eles começam a claro, juízo. Só se faz juízo se tem uma base jurídica para tanto, se tem uma lei. E aqui adorar a Deus é especificamente você prestar atenção no dia especial que Deus deu para adorá-lo, que é o sábado. Então, pela referência da Escritura, eles veem, o texto do Apocalipse é uma referência ao quarto mandamento. Então, o ponto final da adoração será quem está com Deus adorando o seu santo dia ou quem não está com Deus. Você quer dizer que os adventistas, nós nem estamos ainda com a igreja adventista organizada, né? Não. Isso seria só em 1863. Estamos falando dos primeiros adventistas que vieram do desapontamento. Isso quer dizer que o estudo deles não foi assim, vamos abrir a Bíblia e ver o que é interessante? Não, né? Não. Não foi um tema aleatório, né? Uma coisa foi puxando a outra. Interessante lembrar também, pastor, que o movimento milerita adventista, ele tinha pessoas de muitas denominações, porque era um movimento que não tinha uma denominação. Na verdade, era o desejo do cristão encontrar Jesus. Então, quando começou a se pregar sobre a volta de Jesus, muitos cristãos participaram desse movimento. Alguns tiveram que deixar suas igrejas, aconteceu algumas oposições das igrejas de origem deles, e eles acabaram formando esse movimento. E dentro desse movimento havia metodistas. Você tinha o Miller que viera da herança. Miller era batista, tinha metodista, tinha Conexão Cristã. Ellen White do metodismo, né? Denominação tinha forte. Luteranos, tinha de todas as Então, e eles se assentaram juntos e através da oração e do estudo da Bíblia, eles foram compreendendo. Inclusive, esse item do sábado, que vai aparecer aqui em Apocalipse 14, como o pastor mencionou, ele chega para o grupo de adventistas, né, mileritas, através de uma senhora chamada Raquel Oakes, que era uma batista do sétimo dia. Ela já tinha esse conceito do sábado como o dia de dentro dos 10 mandamentos, fazendo parte dos mandamentos, e ela questiona um pastor que estava pregando, fala, mas o senhor não está fazendo exatamente como o senhor está pregando aqui. E aí ele chega à compreensão, através da Bíblia, de que de fato o sábado é o dia do Senhor, e esse conhecimento bíblico, mais esses estudos todos que foram acontecendo, acabaram trazendo esse conhecimento específico a respeito do sábado para dentro desse movimento. Então você vê, do santuário, que era a grande mensagem que eles estavam... O primeiro tema, né? Primeiro tema. Então agora Jesus, eles vão no Apocalipse, de maneira especial, mostrando esse momento em que Jesus começa esse ministério, no Apocalipse 11, 19, que é justamente o verso de transição entre uma parte do Apocalipse, a primeira parte, para a segunda parte, que é mais profética. Há o texto que diz assim, abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi visto a arca da sua aliança. E aí houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, do próprio santuário, quando agora se abre o santuário e se entra para o juízo, o que se recebe atenção especial? A arca da aliança. Ou seja, a Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, era o local especial onde se manifestava a glória de Deus e aonde estava guardado o seu caráter, e a representação desse caráter são os 10 mandamentos. E é por isso que, olhando agora como base para esse julgamento, os 10 mandamentos, eles percebem, olha, tem esse, mas espera, esse aqui está esquecido. E ele está lá, e é o 4º mandamento. Então, o sábado não surge por um acaso, não. Ele está dentro desse contexto das verdades que têm que ser restauradas antes que Jesus retorne. Bom, então você já mencionamos a vinda de Cristo, né? O santuário, mencionamos o sábado,
Mas desde cedo os adventistas também tinham uma outra crença diferenciadora, que era a percepção a respeito da morte. Também, o que de diferente, pastor Parkinson? Eles entendiam a respeito da natureza da morte. Já ainda ali no movimento millerita, um pregador chamado George Storrs, ele já identificou, lendo os textos bíblicos a respeito da vida, a origem da vida e a morte, de que a morte ela não é uma passagem ou uma liberação de algo que há dentro do homem para um estado diferente, né? A imortalidade da alma, né? Ele entendia que a morte era um sono. Naquele momento em que a pessoa morria, ela não tem mais percepção de nada, ela não vai para um segundo plano. E esse é um ensinamento bíblico que aparece em vários livros, no livro de Salmos, de Eclesiastes, no próprio livro de Gênesis. Então, a morte como um sono e não como uma passagem para uma outra dimensão da existência, né? Então, esse sono da morte e, consequentemente, a imortalidade condicional do ser humano. Que o ser humano não é imortal por si. A Bíblia diz, inclusive, que o único que possui a imortalidade é Deus. Uhum. Então, esse também foi um dos pontos que foi integrado dentro dessas doutrinas específicas aí dos adventistas nesse movimento. É algo interessante aqui, observa a linha de raciocínio. Olha, eles estão olhando para a volta de Jesus e esta volta está ligado com uma purificação do santuário. Uhum. Purificação está relacionado com pecados. Sim. Então, você creu em Jesus e através do sangue de Cristo, os seus pecados te são perdoados. E agora é feito uma análise. O dia da purificação em Israel era o dia da análise. Quando eles começam a olhar, bom, se vai ser feita uma análise, e se a alma é imortal e já está no céu, vai analisar o quê? Então não tem juízo. Uhum. Agora, se a pessoa está esperando para saber quando será a sua sorte, num estado de inconsciência. Num estado de inconsciência. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Aí faz sentido ter uma ressurreição. Por quê? Porque agora Deus declara que uns são justos e outros são injustos. E é isso que eles encontram na Bíblia, em Apocalipse 22, 11. Uhum. Quando você vai no livro do Apocalipse, no capítulo 22, ao término deste julgamento, se encontra essa sentença. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifica-se ainda. E logo depois, no 12, diz, eis que cedo vem. Ou seja, há um julgamento primeiro, define os casos, aí Jesus vem. E quando ele vem, o próprio Apocalipse 20 diz que os mortos em Cristo, Apocalipse 20, versículos 4 a 6, ressuscitam. Primeira ressurreição. Aqueles que foram ímpios não ressuscitam, só ressuscitam depois dos 1000 anos, mas aí para receberem a condenação, que é o fogo eterno, que vai ocorrer depois desses 1000 anos. Então percebe, um ponto os faz ver a necessidade de juízo, purificação do santuário, lhes faz entender, não, a Bíblia falava de um homem que está num estado de dormência até a volta de Jesus. Você notou, meu amigo, minha amiga, como um tema vai puxando o outro? Eles descobrem, Daniel 8,14, fala sobre o juízo, fala sobre a volta de Jesus. Daqui a pouco eles vão para Apocalipse 14, descobrem um sábado. Daqui a pouco, compreendendo um pouco melhor o tema do juízo, eles se deparam com o tema da inconsciência do ser humano na morte, ou não. Porque se o ser humano não é inconsciente, para que juízo? Se ele já vai para o céu direto. Impressionante, né? Como essa gente, só com a Bíblia, só com o texto, foi capaz de chegar a essas compreensões. O pastor Jean, como é que eles se reuniam lá naquela época? Como é que havia? Você mencionou ali os pastores conferências, né?
Sim, com oração, com o estudo da palavra, discussões. Quando às vezes a conferência não caminhava em algum momento, eles paravam um pouco, se afastavam, retornavam depois com oração e a partir do estudo que eles faziam, eles iam conseguindo ter essa abertura do conhecimento e foram desmistificando, encontrando aqui os detalhes aqui que ajudaram a formular essas crenças. Uma vez eu escutei, pastor Jean, uma pessoa dizendo que não, os adventistas, eles dependiam de Ellen White para a formulação de suas crenças. É verdade isso? Não, não é verdade. O que aconteceu foi que esse grupo sentava para estudar e imagina você, não eram 2 ou 3 pessoas e não eram pessoas que vieram de uma mesma bagagem religiosa. Ali você havia pessoas de diferentes bagagens religiosas. Havia muita discussão, né? Havia muita discussão. Discordância. Discordâncias e está relatado na história, né, que eles sentavam e começavam a dialogar e eram diálogos realmente fortes, acalorados. E por vezes ninguém pensava igual ao outro. Ninguém pensava igual ao outro, aí saíam, aí iam orar, aí voltavam. E enquanto não havia uma unidade de pensamento no grupo, eles não paravam para discutir outro assunto. Eles continuavam aquele mesmo assunto. E é interessante que quando eles chegavam a uma unidade, aí sim, Ellen White confirmava aquilo que eles tinham descoberto. Mas ela mesma disse que a grande frustração dela nesse período é que ela não conseguia entender o que eles estavam discutindo. Ela tinha dificuldade de acompanhar o pensamento deles, teológico, aprofundado, intrincado, e ela não tinha essa compreensão teológica inicial, né? Sabe que esses dias aí um jovem me mandou um áudio e me disse assim, pastor Adolfo, estou aqui com um grupo de jovens estudando a Bíblia aqui na minha casa e surgiu um tema aqui em Gênesis e tal, me mandou a pergunta. E eu fiquei muito feliz de um jovem estar com um grupo de amigos estudando a Bíblia numa pequena reunião familiar. Era isso que eles faziam. Era né? isso que eles faziam. Ali oravam, se aprofundavam no texto e Deus foi então moldando as primeiras crenças desse grupo. O tempo está acabando, mas eu queria terminar aqui mencionando rapidamente o seguinte. Desde cedo eles começaram a registrar, né? A escrever, publicar o primeiro periódico chamado Verdade Presente. E editora se tornou uma marca registrada também da Igreja Adventista, né? Hoje a Igreja Adventista tem a editora enorme aqui no Brasil, né? Editora, por exemplo, que publicou esse livro aqui, Tratado de Teologia. Olha, o tempo foi curto para tanta informação, mas muito obrigado, pastor Jean, pastor Peterson. Obrigado a você que nos acompanhou. No programa de hoje nós vimos a origem, o contexto histórico do surgimento dos adventistas do sétimo dia. Essa igreja que está espalhada em 216 países, mais de 78 mil congregações, mais de 20 milhões de membros ao redor do mundo. E você que não é parte dela, por que você não visita uma igreja adventista? Procure uma. Aproxime-se e adore com o povo adventista que guarda o sábado e espera o retorno de Jesus. Obrigado por sua companhia. Até o nosso próximo encontro.